Olá, queridos amigos, bom sábado, queridos irmãos, que Deus possa abençoar vocês grandemente. Estamos começando o nosso culto de adoração nesta manhã a Cristo Jesus. Seja bem-vindo. E nós já temos aí conosco a Márcia Carvalho, o Marcelo Lima, a Ellen Ferreira lá de Copacabana, o Luiz Alberto Cesário lá de Três Rios, Igreja de Monte Castelo. Temos aí o Cláudio conosco, o Marcelo que é lá de Doutor Laureano, feliz sábado. A Lourdes, Lourdinha, que Deus te abençoe, Lourdinha, um abraço para você também de Três Rios. A Kênia já está aí conosco, sejam todos bem-vindos. Vai curtindo, vai compartilhando e vai convidando outras pessoas para estarem aí conosco, assistindo, participando destes momentos de adoração. Nossa adoração nesta manhã vai até às 11 horas, nós teremos louvor, nós teremos adoração com oração, nós teremos lição, nós teremos o momento do provar e ver, de como fizemos no sábado, no primeiro sábado que fizemos aqui o nosso culto. Temos o pastor Ademir, que está conosco, é o nosso convidado, vai trazer a palavra de Deus. Tudo isso vai acontecer até às 11 horas. A gente encerra às 11, cantando um louvor, fazendo uma oração, e aí todos nós vamos ouvir a mensagem do pastor Josanã nas redes sociais Adventistas Brasil Oficial ou na TV Novo Tempo, que aí você, dependendo da sua operadora, tem o seu canal, ok? Pode ser também através do Facebook. Seja bem-vindo, ou melhor, do YouTube. Seja bem-vinda, Érica, que Deus te abençoe. Irmã Janete está aí conosco. A Solange, irmã Solange, o Bruno está chegando aí também. Que bom, que Deus abençoe vocês. Vá replicando, vá convidando, vá compartilhando e vai avisando as pessoas que nós já começamos nossa adoração. Geli, que bom te ver, viu, Geli? Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. O pastor Ademir também está assistindo, e aqui creio eu ser a família, né? Ou é ele mesmo, enfim, acompanhando ali. Um feliz sábado a todos, que Deus possa abençoar vocês, e quero convidá-los neste momento a cantar Jesus, Tu és a minha vida. Se você tem Inário, quer acompanhar com Inário, o número é 478. Que Deus possa abençoar você. Já compartilhou? Já convidou seus amigos? Já chamou os irmãos para nos reunirmos e adorarmos Cristo Jesus? Este é o nosso momento de adoração. Jesus, Tu és a minha vida. Seja bem-vinda, Laura. Jesus,
Jesus, tu és o meu caminho, verdade de vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és pra sempre a minha vida. Jesus, és vida do meu ser. Que maravilha, Jesus, tu és a minha vida. Nós estamos passando por tantos desafios, nós estamos com tanta saudade dos nossos queridos, de nos reunirmos aqui, mas nós não perdemos a esperança, não perdemos a fé, não perdemos a certeza e não perdemos a vida plena, porque Cristo Jesus é a nossa vida. Eu quero aqui dar o feliz sábado, abraço às pessoas que estão chegando. Então nós temos aqui a irmã Solange que está conosco, nós temos a irmã Eliana Bento, o Anderson está conosco, a irmã Maria Lídia, seja bem-vinda. Janete, que Deus te abençoe. Verônica, que bom te encontrar por aqui. A irmã Selma, a irmã Érica, que Deus possa te abençoar. Marileia Nicásio está aí conosco, que Deus te abençoe. Estamos orando por você, pela sua família, em especial pela sua mãe. A irmã Rosa Maria, que Deus possa abençoar você. Sejam todos bem-vindos, compartilha aí. A Carla está conosco, a Ivanete Pereira também está nos assistindo, o Jefferson Nogueira. Sejam bem-vindos todos vocês. Leonardo Bruno, a Arlete Alves também está nos assistindo, a Áurea está nos assistindo, minha prima que está lá nos Estados Unidos. Estamos orando por vocês aí, viu, prima? Um abraço, bom sábado, que Deus abençoe. A Ellen Cristina também está aí. Caliandra, lá de Três Rios, de Rio das Ostras. Caliandra, que Deus abençoe vocês. O Fabinho também está conectado. A Sandra Vieira, que é lá de Sarapuí. O Wildon já chegou aí também. O Wilson Ferreira está conosco. A Glaci também está assistindo conosco. Eliane Possimoso, sejam todos bem-vindos, que de maneira especial Cristo Jesus possa falar ao seu coração, que Ele seja a sua vida. Deixa eu dizer um negocinho aqui para você. Daqui a pouco nós teremos o estudo da lição. Manda aí sua pergunta. Nós não vamos talvez conseguir responder todas, mas manda aí a sua pergunta, porque nós vamos botar o pastor Ademir na mira da verdade aqui hoje. Tá? Estaremos aqui discutindo, falando e vamos tentar aí ser mais interativo. Então nós queremos a sua participação aí com a sua pergunta, tá bom? Jesus é a nossa vida e como Ele é a nossa vida, a nossa razão de existir, nossa razão de ser, só tem uma forma de viver, tudo por Ele. Ele nos dá sentido, Ele nos dá segurança, Ele nos salva, Ele nos protege, Ele nos garante o novo céu e a nova terra, Ele nos garante a vida plena. Viveremos como então? Viveremos doando tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o
em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Que a nossa vida seja por Cristo Jesus, única e exclusivamente por Ele. A Ele toda honra, glória e louvor. Nós queremos estender e mandar um abraço e as boas-vindas ao Paulo Fernandes, ao Tiago Guimarães, família Pavão, Eliane Macedo, Raimundo Nonato, a irmã Nadir, Flávio Siqueira, que está aí conosco. Bom sábado, pastor, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, Cristiane Camille. E algumas pessoas estão nos perguntando e nos perguntaram se nós estamos transmitindo pelo YouTube. Ainda não, mas em breve, pela graça de Deus. Estamos trabalhando aí para podermos fazer a transmissão também pelo YouTube. Já convidou seus amigos? Já compartilhou? Já chamou o pessoal, os irmãos, os outros, para poderem estarem juntos numa grande família, uma grande igreja aqui, adorando a Cristo Jesus? Vai compartilhando aí. Melry, seja bem-vindo. Tatiana, Daílza, que Deus possa abençoar vocês. Um feliz sábado. Seja bem-vindo. Fernanda, que Deus abençoe. Tainã, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda, minha amiga. Nós vamos, neste momento, orar a Cristo Jesus. Eu quero chamar aqui o pastor Ademir, que está conosco, também está retransmitindo pela sua página, e nós vamos, neste momento, pedir que Cristo Jesus, de uma maneira muito especial,
possa te abraçar, confortar, fortalecer e que o Espírito Santo seja derramado na sua vida, aí onde você está, os seus familiares, os seus amigos. Bom dia a todos, um feliz sábado. Convido você então para fechar os olhos onde você estiver, se possível, para orarmos juntos nesse momento. Querido Deus, obrigado por esse dia, pelo privilégio que temos de louvarmos o Teu nome, independente de qualquer circunstância, de podermos estudar a Tua palavra e buscar a Tua direção. Pedimos a Tua bênção para as atividades a seguir, o estudo da lição, da Tua palavra. Nos dê entendimento pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos mais um louvor e depois do louvor vamos estudar a lição. Pega a sua lição, se reúne aí, nós vamos cantar agora 10.000 razões. E enquanto nós cantamos, você reúne aí, pega a sua lição, faz sua pergunta, manda aqui para a gente. E daqui a pouco nós estaremos aqui junto com o pastor Ademir, com o Júlio, vamos discutir aqui e trocar um pouco aqui uma ideia a respeito das Sagradas Escrituras, como ela chegou até nós, a importância dela na nossa vida. Cante conosco. Santo é o nome do Senhor. Deus seja louvado, que nós possamos adorar a Cristo Jesus todos os dias e temos bem mais do que 10.000 razões para isso. Que Deus te abençoe. Está aí conosco o Wagner lá de Portugal, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, meu querido, que bom te encontrar novamente. Edileuza está aí assistindo conosco, que bom ter você aqui, Edileuza, seja bem-vindo. A Helenir da Silva Martins, a Márcia Carvalho, acho que eu já falei, a Nilza está conosco, a Márcia Coutinho, que Deus te abençoe, Márcia, seja bem-vindo. Irmã Tereza, seja bem-vindo. A Rosa está aí, dizendo que está com saudade de abraçar os irmãos. Estamos todos nós com saudade de abraçar, irmão. O primeiro culto que nós tivermos aqui vai ser só abraço, eu acho, viu? Não vai dar nem para fazer outra coisa, para matar essa saudade. A Alzenira, seja bem-vindo. Aldísio, Mayra Barros também está nos assistindo. Eu quero chamar aqui o pastor Ademir, vem cá. Julião, encosta aí. Nós vamos, neste momento, vamos sentar aqui, vamos discutir um pouco sobre a lição da escola sabatina, e tema que nós estudamos durante a semana. E de uma maneira especial nós gostaríamos que você fizesse a sua pergunta, coloca aí na página, estou pedindo o pessoal aqui para anotar, para a gente poder adorar a Cristo Jesus e podermos participar um pouco mais neste processo. Nós temos aqui, você está vendo uma cesta na nossa mesa aqui, uma cesta bonita. Essa cesta está reservada para o momento do ofertório. Você já separou aí o seu local, a cesta, o lugar que você vai colocar o seu dízimo, a sua oferta, que você vai adorar a Cristo Jesus também, através dos dízimos e das ofertas. Nós vamos fazer aqui juntos, da mesma maneira. Eu farei através do aplicativo ServeMe. Se você tem o aplicativo, está tudo certo, então vai ser o momento em que nós juntos vamos adorar a Cristo Jesus. O pastor Ademir vai trazer a oferta dele, vai deixar aqui, e ela será encaminhada posteriormente à pessoa responsável. Já pegaram a lição? Está todo mundo aí? Vamos então esta semana falamos sobre a origem e a natureza da Bíblia. Tem um microfone, pastor Ademir, então um microfone aí, tudo certo? Vamos fazer uma breve oração rápida, clamando a Deus aí, para que Deus nos dirija neste momento. Grandioso Deus, estamos aqui para meditar um pouco sobre a origem e a natureza da Tua palavra, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a recapitular aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos e a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Tu deixaste
como um instrumento para moldar, para transformar, para nos fazer mais semelhante a Cristo Jesus. Dirige-nos neste momento e esteja com cada adorador, aonde quer que ele esteja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Origem e natureza da Bíblia. Pastor Ademir, a Bíblia digna de confiança? Não foi ela escrita, já vou começar assim, né? Não foi ela escrita por homens? Como é que é esse negócio? Ela é divina, ela é humana, foi homem que escreveu, foi Deus que ditou? Como é que é esse processo aí? Então, a Bíblia, nós consideramos a palavra de Deus, a chamamos assim, e também de escrituras sagradas, porque a sua origem é espiritual e é divina. A lição tratou nessa semana, vamos recapitular, de revelação e inspiração. E eu também acrescentaria uma palavra, iluminação. Então, a revelação é Deus se dando a conhecer e também nos dando a conhecer a sua vontade. E ele fez isso de maneira especial através da Bíblia. Nós vamos também rever outros detalhes sobre esse ponto, pastor, que a Bíblia, ela, por mais que ela não foi escrita por Deus e nem foi ditada por Deus, ela foi escrita por homens, mas esses homens foram usados por Deus, usados pelo Espírito Santo, e então expressa a vontade de Deus. Isso é inspiração. A inspiração da Bíblia é exatamente o Espírito Santo acompanhando, direcionando a mente do autor bíblico para aquilo que ele escrevesse fosse de acordo com a vontade de Deus. Correto? Correto. Julião, quer acrescentar alguma coisa aí, mano? Por enquanto não. Estou intimidado com a presença de vocês dois, então... Ficou tímido por enquanto aí? não. Tá triste? Por enquanto não. Fica à vontade, irmão. Eu quero chamar a atenção para um texto, bem colocado, pastor Ademir. É o verso para memorizar da nossa lição, em que nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, os que credes. Eu acho esse texto maravilhoso. Paulo aqui fala da origem divina da palavra, e nesta época não havia questionamento, não havia muita dúvida ou dificuldade com relação a isso, sobre a certeza de que a Bíblia tinha sua origem divina, mas Paulo coloca algo interessante aqui. A razão de darmos glórias a Deus pelo fato de crer e aceitar que a palavra vem de Deus, mas, e aqui é algo interessante, o fato de você não crer não quer dizer que ela não seja divina, E Paulo coloca mais: é a palavra que tem o efeito, que opera eficazmente em nós, transformação de vida, para que nós sejamos refeitos à imagem e semelhança de Deus, apenas através da palavra de Cristo Jesus. Então, Fala, pastorzão, como você falou, naquela época realmente não existia dúvida sobre a inspiração divina, né, da palavra de Deus. Mas a gente vive em tempos diferentes hoje. E todo mundo lê, às vezes, apenas para replicar o que está escrito. E a gente, com certeza, está falando para alguém que tem questionamentos, né, com relação à Bíblia. E não é errado, Deus não fica triste quando você questiona a Bíblia, não. Ele sabe que a gente nasceu num mundo pecaminoso, com uma natureza pecaminosa, e apesar das centelhas divinas que Ele colocou no nosso coração, a gente vai questionar, porque tudo que a gente vê é pecado. Tudo que a gente consegue tocar ou ouvir, a gente está rodeado disso. E Deus não fica triste se você questionar. Agora, se você for buscar com um coração sincero, você vai ter certeza de que essa palavra é realmente inspirada por Deus. Verdade. Vamos aí, domingo, pastor, que a lição de domingo, ela fala diretamente sobre a revelação divina da Bíblia. Me diz uma coisa, revelação divina da Bíblia, quer dizer que Deus
foi lá e ditou e falou e pegou na mão do profeta e escreveu? Como é que é esse negócio de revelação divina da Bíblia? Muito bem, então, como já até tinha falado um pouco na introdução, a palavra revelação significa tornar conhecido alguma coisa que não era conhecido antes, que estava oculto. E a revelação, essa palavra, ela primeiramente significa Deus se dando a conhecer. Porque o pecado, conforme está em Isaías 59:2, nos separou de Deus. A partir do momento que o homem pecou, foi expulso do Éden e ficou separado de Deus. Então, o ser humano passou a conhecer pouco a Deus e a sua vontade. Então vem a Bíblia, a palavra de Deus, como Deus se revelando, se dando a conhecer novamente aos seus filhos e revelando a sua vontade. Agora, a Bíblia, ela foi escrita por seres humanos de acordo com a sua cultura e o seu conhecimento e a sua época. A maioria aqui, muitos sabem que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. O primeiro autor foi Moisés, o primeiro livro provavelmente o livro de Jó, mas também os 5 primeiros livros da Bíblia. O último autor, João, e o último livro a ser escrito provavelmente o Evangelho de João, nem foi o Apocalipse. E esses autores, cerca de 40 autores, eles tinham cultura diferente, personalidade, formação, conhecimento e épocas muito diferentes, mas a Bíblia é harmônica. Então, já junta aqui os dois temas, tanto a revelação quanto a inspiração. É Deus revelando a sua vontade através do ser humano, apesar de falho o ser humano. A lição coloca aqui um pensamento que eu gostaria de destacar, que diz assim: Deus atuou no processo de revelação, no qual manifestou sua vontade a seres humanos escolhidos. Ele escolheu então os autores, separou estes homens, como Pedro diz, homens santos, e aí então ele comunica a estas pessoas, a estes autores, a sua vontade, o seu desejo, e dentro da sua cultura, da sua capacidade, cada um vai escrevendo. Por isso nós temos em alguns textos, em algumas colocações, em algumas passagens bíblicas, situações que aparentemente parecem ser discrepantes. Às vezes um autor fala de um número de pessoas, já outro fala de um número menor. Isso mostra que Deus inspirou, que Deus revelou, que Deus trouxe a mensagem a estas pessoas, mas Deus respeitou a humanidade de cada um no momento de escrever, de trazer e de colocar estas coisas. Uma outra coisa que é importante lembrar é que neste momento, e essas diferenças, você pode ter certeza, nenhuma delas se aplicam às questões que são cruciais para a nossa salvação. Aquilo que é a mensagem central da palavra de Deus. Todos os autores, de Gênesis a Apocalipse, que é a forma que nós temos a apresentação da Bíblia hoje, todos eles são unânimes e coerentes, apesar de usarem linguagem diferente, mas não há contradição. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar da lição de domingo é que a palavra de Deus, e a Bíblia contém a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos é concedida para fim prático. Ela é útil para ensinar, para repreender, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu acho interessante isso pelo seguinte, queridos amigos, Júlio e pastor Ademir, Oi, William, pode fazer a sua pergunta por aqui mesmo, tá? Eu vi aqui, o pessoal está anotando aqui, alguém aqui perguntou se era pelos comentários, é pelo comentário da página mesmo, tá? Só fazendo esse adendo, você pode fazer aí sua pergunta, o pessoal está aqui copiando, vai já traz logo para a gente se tiver aí, tá? Daqui a pouco nós encerramos, temos mais aí uns 5 minutos, 5, 10 minutos. A Bíblia, ela é prática. Na nossa mentalidade ocidental, nós temos a tendência de
de separar, de criar uma dicotomia entre vida espiritual, entre trabalho, entre família. Então, chegou o meu dia de adoração, no nosso caso, sábado, de ir para a igreja, de ir cultuar a Deus. Então, eu visto aqui a minha roupa de crente, pego a minha Bíblia, e aí eu vou para a igreja, eu adoro a Deus. Acabou, agora eu vou cuidar das minhas coisas. Às vezes, até há essa frase, né? Bom, já fiz as coisas de Deus, agora eu vou cuidar das minhas coisas. A visão bíblica não cabe, não pertence a isso. A Bíblia, ela abrange o todo do ser humano. E às vezes nós sofremos muito no nosso dia a dia, porque nós não temos a Bíblia como normativa, como fins práticos para dirigir-nos, para nos guiar nas atividades do dia a dia. E é claro, é bom lembrar neste momento que a Bíblia não tem aqui um detalhe para cada situação. Ela traz princípios de como nós vamos viver. E estes princípios, sim, abrangem todas as áreas da nossa vida. E a lição fala aqui, uma frase interessante assim, mesmo reconhecendo a Bíblia como sagrada e como palavra de Deus, há tanta desobediência aos seus ensinos, há tanta desconsideração pelo que a Bíblia diz. Imagina se nós tivermos dúvida, ou se nós não aceitarmos a plena inspiração e a revelação de Deus através da Bíblia. Então, se perdermos isso, acabou tudo. Todo o sentido da Bíblia vai embora quando nós não a entendemos como revelação divina. Posso só corroborar com isso? Por mais que não se aceite em algumas correntes que a Bíblia não é inspiração divina, é inevitável você dizer que ela é extremamente necessária. Porque o que está escrito ali é o guia da maioria das sociedades. Até toda a nossa justiça, grande parte dela, a legislação está baseada na Bíblia. Quando você diz não matarás, de onde que tirou isso? Quem tem autoridade para dizer isso? Você não pode roubar, onde é a origem disso tudo? Então, a Bíblia, ela é a base de qualquer sociedade que deseja ser séria. Não estou falando sociedade, né, uma nação inteira, é claro que também é, mas a sociedade nos ciclos menores, a família, e você tem a igreja e qualquer outro lugar que você caminhe. Se você carregar os princípios que estão expressos ali na palavra de Deus, você vai respeitar o outro, né, e vai conseguir com que as pessoas também te respeitem, só pelo que está escrito. Alguém colocou aqui que nós vivemos numa sociedade questionadora. É muito interessante isso, mas eu gostaria de destacar uma coisa, e é extremamente necessário questionarmos, tendo em vista a diversidade, a multiplicidade de religião, de fé e de pessoas dizendo que este é o caminho correto. Nós precisamos, de uma maneira muito especial, nos ater ao estudo da Bíblia e procurar de uma maneira especial entender e buscar o que ela tem a nos dizer. Isso é importante, porque às vezes nós vamos à Bíblia para confirmar o nosso ponto de vista. Então eu penso, eu creio desta maneira, então eu vou me deter a usar a Bíblia, a justificar as ideias que eu quero, que eu gosto, e aquilo que eu acho que não é tão legal e que ela diz que eu preciso mudar, eu deixo de lado. Nós precisamos ver a Bíblia como um todo, porque é ela quem vai nos trazer norte, prumo, e é ela quem vai moldar a nossa vida à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Segundo, nós precisamos, e como isso é difícil, parar, principalmente nós crentes, né, crente que tem essa ideia, de querer explicar e justificar todas as coisas. Não há explicação para tudo. Aqui está a palavra de Deus, não de forma inerrante, não de forma verbal. Aqui está contida a palavra de Deus, vamos assim dizer. Não dá para você querer explicar e justificar tudo. Deus não cabe dentro da minha explicação. E é o convívio com Ele, a intimidade com Ele que vai trazendo paz e me ajudando a entender que eu não tenho mesmo explicação para todas as coisas. Nesse caso aí, pastor, é necessário para o estudante da Bíblia acreditar, ter fé em Deus. Fé que Deus é o autor, que Deus é que está por trás da Escritura. E além de tudo, amor. Assim como um pai ensina o seu filho, e esse filho, por amor e por confiança no seu pai, decide obedecer e segui-lo,
quando eu aprendo a amar a Deus e confiar plenamente nele, eu vou ver na Bíblia como uma orientação para a minha vida, e confiando nele eu vou seguir. Então, como o pastor Wesley disse, eu não tenho como explicar os milagres, explicar a natureza de Cristo, explicar coisas que a ciência não pode comprovar. Eu fico querendo colocar a Bíblia como um livro de ciência. Não, a Bíblia ela revela a ciência e tantas coisas, porém, acima daquilo que é natural, a Bíblia revela aquilo que é sobrenatural. Pastor, fica com esta pergunta aí. Enquanto o senhor lê, eu gostaria de colocar uma coisa que o pastor colocou bem, a necessidade da fé. Queridos, na semana passada nós comentamos isso, eu acho extremamente importante relembrar, que há muitas pessoas que não têm fé para crer na Bíblia por causa de uma série de questionamentos, por causa de cultura, por causa daquilo que veio, enfim, ela está numa situação que ela ainda não consegue, por exemplo, acreditar na Bíblia e ter a mesma fé que eu tenho. Como estas pessoas podem desenvolver esta fé? Cristo Jesus nos chama para ser testemunhas e não advogado. Aquilo que eu disse antes, não dá para a gente estar querendo advogar. Não existe testemunho melhor e mais eficaz da veracidade da Bíblia do que uma vida transformada por ela. Então vai aqui um apelo aos crentes que estão nos ouvindo nesta manhã. Em nome de Cristo Jesus, vivam a palavra. Permitam-se ser transformados e submetam-se à palavra de Cristo Jesus. Por quê? Porque não tem nada que possa dar maior testemunho do que uma vida transformada. Muitos questionamentos serão silenciados pela transformação que esta palavra poderosa vai efetuar na minha e na sua vida. Pastor? É interessante que a gente consegue ler e absorver bastante da teoria da Bíblia, né? Mas viver realmente, como o pastor Wesley falou, às vezes começa a ficar difícil, começa a gerar dificuldades. E para mim, essa dificuldade de seguir o que está escrito, às vezes, é mais uma prova de que a Bíblia ela é realmente inspirada por Deus. Porque se fosse o homem que tivesse escrito, ele escreveria algo mais conveniente à natureza dele. Né? Eu vou escrever algo mais fácil de se seguir. Eu vou escrever algo mais adaptável ao que eu gosto de fazer. Mas Deus não está preocupado com isso. Como a gente falou antes, Ele está preocupado com a nossa salvação. Ele sabe dos desafios que a gente vai enfrentar. E às vezes a gente vai encontrar dificuldades e desconfortos em seguir o que está escrito. Até o que Jesus fala. Né? Jesus fala que você acha que adulterar é você sair com uma pessoa e tudo mais e ter o ato em si? Não, você pensou, você já está pecando. Então ele torna as coisas um pouco mais difíceis, mas isso para mim é prova cabal de que ela é realmente inspirada por Deus e que Deus está preocupado com a minha salvação. Muito bem. Temos uma pergunta aqui, diz assim: a Bíblia tem erros ou não? Ela tem o princípio da inerrância? Os textos que mostram, por exemplo, 3 possessos e outros mostram 1. Então é uma pergunta, a gente até comentou um pouco sobre esse tema há minutos atrás. Imagine assim um alvo, aqueles círculos, né? E ali tem um centro. O centro da Bíblia é Jesus e a mensagem da salvação. Na mensagem da salvação, na doutrina e na revelação do caráter de Deus, a Bíblia não comete nenhum erro. Porém, não há o princípio da inerrância. Por quê? A Bíblia foi escrita por seres humanos e Deus não ditou a palavra. Por exemplo, o profeta tinha um sonho, ou ele teve uma visão, ou ele estava ensinando as pessoas, ou relatando algum episódio que ele presenciou. Então os discípulos, por exemplo, você vê Marcos relatando o episódio da cura do cego Bartimeu. E você vê Mateus narrando essa mesma cura. Mateus fala que eram 2 cegos. Só que Marcos fala de Bartimeu. Provavelmente todos os discípulos lembravam dos 2 cegos, mas Marcos quis enfatizar a atitude de um. E se, por exemplo, alguém não narrou o número correto, muitos livros desses foram escritos décadas depois do acontecido. Então, os números podem variar, até informações geográficas ou nome de pessoas podem variar. Por quê? Porque Deus não ditou a palavra. Deus inspirou a mente do autor.
Então há algumas diferenças em episódios, em informações, inclusive informações científicas. Josué diz lá que ele orou a Deus e o sol parou. E aí existe um monte de gente questionando, dizendo, mas como podemos acreditar que é a terra que gira em torno do sol, se na Bíblia está escrita que o sol parou? Mas este era o conhecimento científico que ele tinha na época, e Deus respeitou isso. Então a Bíblia, ela contém, vamos dizer assim, entre aspas, esses erros periféricos que nada interfere na sua mensagem e na revelação de Deus e da salvação. E nem o propósito da palavra de Deus. Ainda dentro do que o pastor Ademir está falando, Paulo estava aqui tentando, e aí vem o problema nosso hoje, que é o mesmo que tinha, né? Eu não consegui lembrar o texto, mas, por exemplo, havia uma dissensão na igreja de Corinto, de que fulano foi batizado por fulano, que foi batizado por fulano. Paulo chega ao ponto de dizer assim, olha, ainda bem que eu não batizei ninguém. Aí daqui a pouco ele está escrevendo, não, eu batizei um. Aí depois eu disse, não, mas batizei Cefas também. Aí batizei a casa toda. Enfim, não importa quantos ele foi lembrando. Primeiro ele disse que não batizou. Depois ele foi, num lapso ele não lembrava, achava que não tinha feito. Veja, isso é um erro? É um erro. É um erro humano, natural, digamos assim, de esquecimento. Como eu não me lembro agora o texto onde está relatado isso aí. E isso, todos nós passamos por isso. Porém, isso não quer dizer que o que ele estava falando, que era o cerne da questão, que era a unidade em Cristo Jesus, não importa quem batizou, quem fundou a igreja, quem é que trouxe a mensagem, através de quem você conheceu, isso não torna uma pessoa mais importante do que a outra, porque você conheceu o evangelho, porque o pregador tal, que é mais famoso, que é mais conhecido, digamos assim, estava pregando e você aceitou o apelo dele, você foi batizado por ele, que você é um crente melhor, mais santo, mas não, nós somos uma família, independente de quem foi que pregou e quem foi que trouxe isso para você. Isso não faz diferença. O importante é estarmos unidos em Cristo Jesus e nele nós somos um só corpo. Tinha uma pergunta que eu tinha separado aqui a respeito se nós podemos ser inspirados com a mesma inspiração que da autoria bíblica. De maneira breve, que nós já estamos na hora de encerrarmos para o pastor Ademir começar a falar, mas eu gostaria de dizer assim, bem simples, prática e objetiva. Não. O que nós temos hoje é iluminação. É o fato de Deus nos dar a capacidade de compreender. Então entenda, revelação e inspiração foi o ato da comunicação de Deus para homens escolhidos neste período de 1500 a 1600 anos, para trazer a sua mensagem. Hoje ele traz a nós a iluminação para aprender a palavra. Deus pode levantar profetas? Sim, pode. Se houver necessidade, se ele achar necessário, e a Bíblia diz isso, que os filhos vão profetizar, que os velhos terão visão, e etc, etc, etc. Ele vai fazer, e quando ele o fizer, o fará através da revelação e da inspiração, e isso deve ser pautado na palavra, porque nenhum novo profeta vai contradizer aquilo que já foi dito. Nós temos aí uma prova na Bíblia, 1500 anos aí entre todos os autores, aproximadamente, e eles vêm confirmando um ao outro, e nunca contradizendo um ao outro, ok? Hoje, o que nós temos é iluminação, ou a capacidade que Deus nos dá, através do Espírito Santo, de compreender aquilo que já foi revelado e inspirado. Alguma coisa, pastor, Isso nesse aí. sentido? Não, eu acho que como o tempo está acabando, eu gostaria de dar um pequeno destaque aqui, que a lição fala também, que há um paralelo entre Jesus Cristo e a Bíblia. Assim como Jesus teve uma origem simples e humilde, a Bíblia também teve a origem em seres humanos simples e humildes, mas Jesus foi perfeito e sem pecado, assim também a sua palavra é perfeita e revela a vontade de Deus. Jesus, ele nasceu num tempo específico, num lugar específico, mas ele é para todo o mundo o Salvador de todos. Assim também a Bíblia foi escrita por judeus, lá numa região específica, mas ela é para todo o mundo. E por fim, a debilidade e a fraqueza
que Jesus viveu como ser humano por causa do pecado que já o afligia, assim também a debilidade que os autores bíblicos tinham, suas limitações, não tornam a Bíblia defeituosa. Jesus nasceu de maneira sobrenatural, a Bíblia também veio a nós de maneira sobrenatural. Então essa semelhança achei muito interessante entre Jesus, que é a palavra encarnada, e a Bíblia, que é a palavra escrita. Exatamente. É lindo demais e é maravilhoso podermos estudar a palavra e entendermos. Queridos, eu acho que mais do que estarmos preocupados com erros, se assim podemos dizer, da palavra, e isso depende muito da ideia que nós temos do que é erro e o que é defeito, vai depender muito da concepção filosófica que temos a esse respeito destas palavras. Devemos nos concentrar no poder transformador que esta palavra tem na nossa vida. Se nós permitíssemos, se nós nos submetêssemos e clamasse por poder e permitíssemos viver pelo que esta palavra diz, que revolução haveria na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Que de maneira especial Cristo Jesus possa estar abençoando você. Que esta palavra faça diferença na sua vida de tal maneira, que as pessoas ao olharem para você digam assim: não pode ser, não tem condição deste livro não ser verdadeiro, porque eu conheci esse cara antes dele conhecer essa tal de Bíblia, esse tal de Jesus Cristo, e eu quero saber que Deus é esse, porque ele é uma outra pessoa, e não existe nada que tenha um testemunho maior e mais poderoso em favor das Sagradas Escrituras do que uma vida transformada por ela. Portanto, querido amigo, em nome de Cristo Jesus, submeta a esta palavra. Não fique usando de desculpas para não se submeter a Cristo Jesus. E aqui uma última comparação, encerrando já. A gente quando nós amamos e gostamos de uma pessoa, e os pais falam muito isso para adolescente apaixonado, né? Ele não enxerga, ou ela não enxerga o defeito nenhum na vida do outro. Né? Quando estavam enamorados e tal, e eu às vezes aconselhamento pastoral para casais, falo isso. Na época de namoro, era a perfeição em pessoa. Depois de que casa, com o tempo, você consegue... Ela não tinha defeito antes, não. A questão era naquilo que nós escolhemos colocar o nosso foco quando nós temos determinado objetivo. Se você tem o objetivo de servir a Cristo Jesus, se você deseja verdadeiramente ser direcionado por Ele, você encontrará na palavra poder e instrução para que a sua vida seja transformada e para que você seja uma nova criatura. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe aí você no seu lar de maneira especial e que a palavra faça grande diferença na sua vida. Vamos orar? Julião, ora para a gente, nos despede aí numa breve oração. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a oportunidade que nós tivemos de relembrar aquilo que estudamos durante essa semana. Que nós possamos estar dispostos a continuar estudando a Tua Palavra. O Senhor possa colocar no nosso coração o desejo de mantermos um relacionamento saudável contigo, porque esse relacionamento é o que vai nos levar para o céu. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a não apenas ler a Tua Palavra, mas ajuda-nos a praticá-la em nossa vida, para que possamos fazer a diferença no meio da nossa família, da nossa igreja e também da sociedade em que vivemos. Em nome de Jesus te pedimos tudo isso. Amém. Amém. Deus seja louvado. Neste momento, é o momento em que nós separamos para você poder adorar Cristo Jesus através dos dízimos e das ofertas. Eu estou abrindo aqui o meu aplicativo, deixa eu botar minha carinha aqui, o Serve em Me. E vou agora, pastor Demi, fica aqui, nós vamos ouvir aí o testemunho do Provai e Vede,
Vamos ouvir esta história e é o momento de você separar aí, colocar, como eu falei da outra vez, num lugar especial a sua oferta, o seu dízimo, ou fazer a transferência bancária, ou fazer a sua adoração através do aplicativo do 7Me, adorando a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Provai e vede. História de hoje: refrigério que vem do sol. Meu nome é Rubem Barros Godoy. Sou professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Além do ensino, atuo também como pesquisador, consultor e desenvolvedor de novos produtos e processos. Em 2018, fui convidado a integrar uma equipe de pesquisadores que promoveria ações para amparar uma das áreas mais pobres do globo. O projeto, em linhas resumidas, deveria ser um sistema de bombeamento de água integrado a uma rede de irrigação que viabilizaria a produção de hortaliças e legumes numa tabanca conhecida como Campada Maria, localizada próximo à cidade de São Domingos, Guiné-Bissau, no continente africano. Os desafios do projeto eram muitos. Primeiro, porque precisávamos de um sistema que operasse a partir de uma fonte alternativa de energia, já que a região não é abastecida por redes convencionais de distribuição de energia elétrica. Este desafio seria superado com um conversor de energia desenvolvido por nossa equipe de pesquisadores. Também precisávamos acumular água, e para tanto, foi necessário construir uma torre que suportasse uma grande caixa d'água. De acordo com nossos cálculos, por este sistema circularia de 13 a 17 mil litros de água por dia, que além de abastecer as hortas, livraria as mulheres e as crianças de rebocarem diariamente todo esse volume em bacias sobre as suas cabeças. Os tijolos deveriam ser feitos no local pelo esforço de mulheres que arrancavam torrões de argila do solo e preparavam a matéria-prima para que os blocos fossem manufaturados. Foram esses tijolos, empilhados por mãos fortes e habilidosas, que formariam a estrutura que sustentaria a caixa d'água. Além disso, um sistema de distribuição de água foi instalado com torneiras ao longo do canteiro, tornando o manejo da água prático e eficiente. Durante os primeiros 20 dias que estive trabalhando em São Domingos, procurei insistentemente por alguma igreja ou grupo que se reunisse aos sábados para adorar a Deus. Já estava me dando por vencido, quando uma das cozinheiras que nos atendia me informou que algumas pessoas da cidade também não trabalhavam aos sábados. Correndo de um lado para o outro, num sábado pela manhã encontrei o tão procurado grupo. 2 pessoas, Jones e Antônia, que apesar de poucos, mostraram uma fé que me fez derramar lágrimas de emoção e angústia. Pude sentir que naquela sala de aula emprestada, com paredes rachadas, sem ventiladores, sem iluminação, com telhado de zinco sustentado por troncos de palmeiras, estava o pequeno grupo que mantinha acesa a chama da verdade em meio a toda aquela escuridão. De uma Deus Adventista e Igreja de Bardari, porque Deus que ocupa o mundo domingo até sexta, e que sábado. Deus, a Igreja Adventista, é o Deus verdadeiro. E essa igreja é a igreja verdadeira, porque fazia mundo no 6 dias, e nesse 7º dia, que é o sábado santo, descansou-se. Sem templo, sem bíblias, sem lições, sem distrito, sem pastor, sem estudos bíblicos, sem aconselhamentos. Simplesmente desprovidos de tudo que somos abastecidos, mas providos de tudo que muitas vezes nos falta: a fé. Eu havia levado água, levado comida, renda, desenvolvimento, sorrisos para aquela região, mas algo além precisava ser feito. Era necessário levar o pão da vida, era necessário levar a água viva para aquele povo. Foi ali que decidi que eu não diria adeus, mas um até logo, pois eu voltaria. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai
e vede. Você adorar a Cristo Jesus. O pastor Ademir vai deixar aqui a sua oferta. Eu estou fazendo a minha através do aplicativo. E você pode adorar a Cristo Jesus, ou com a sua transferência, ou através do aplicativo, ou deixando a sua oferta aí da maneira que você achar melhor. Mas não deixe de adorar a Cristo Jesus neste momento, através do seu dízimo e da sua oferta. Você vai ter um minutinho aí para este momento, e nós vamos aqui clamar a Deus uma bênção especial sobre cada adorador neste momento. Vamos orar? Grandioso Deus, nós não podemos vir à Tua casa neste momento para deixar aqui os dízimos e as ofertas. Mas o nosso lar neste momento, por causa desta situação, tornou-se um templo. E nós deixamos separados, ou fizemos a transferência, ou usamos o aplicativo, ou separamos em um local especial e vamos daqui a pouco entrar em contato com os responsáveis da nossa igreja para virem buscar os dízimos e as ofertas. Mas nós estamos separando aqui porque te pertence. Nós confiamos em Ti. Não é por causa dos desafios que estamos vivendo que deixaremos de ser fiel na nossa adoração de maneira completa. Louvado seja o Teu nome, porque temos a internet e desta maneira podemos juntos adorá-lo. Abençoa cada doador, a cada adorador. Supre a necessidade de cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora e teremos um louvor. Creio que Tu és a cura. E logo após, então, o pastor Ademir vai trazer uma meditação, umas considerações da palavra de Deus. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Creio que
ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Nesta manhã está conosco o pastor Ademir. Para aqueles que estão chegando aí agora, o pastor Ademir Firme, ele é o responsável pela área de família e ele é o pastor dos pastores, digamos assim. É o nosso conselheiro, que nós chamamos de ministerial. Então ele trabalha a área espiritual das famílias ministeriais, dos pastores, e também trabalha junto com as áreas ministeriais da igreja, que são anciões, diáconos e diaconisa. Tem um pouquinho de coisa para fazer. Seja bem-vindo, pastor. Enquanto ele vai chegando, quero mandar um abraço aí para aqueles que estão chegando agora, a Célia Costa, a Hilda Santos, a Eliane do Prado, a Eleni da Silva Martins. Pode vir, pastor. Marilene Rodrigues. Que Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos, que de maneira especial Cristo Jesus possa tocar o seu coração. Perdão, a Hilda Santos, eu falei a Ida, né? A Hilda Santos, a Hilda, que Deus te abençoe, minha querida, que Deus possa fortalecer a sua vida, a sua família, está lá também na quarentena, assim como todos nós se cuidando, que de maneira especial o pastor Ademir, Cristo Jesus lhe use para falar ao nosso coração, para motivar a nossa fidelidade, mas acima de tudo para nos trazer esperança de que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos e dizer que é um privilégio muito grande, é um prazer estar junto aqui. Obrigado, pastor Wesley, pelo convite. Estamos aqui na igreja de Itatiaia, no Rio de Janeiro. E eu vi ali amigos de lugares bem distantes conectados aí conosco para participar desse culto. Um grande abraço a esses amigos que estão conectados conosco, nossos irmãos aqui da igreja de Itatiaia e de todos os lugares que estiverem assistindo nesse momento. Obviamente o culto principal será daqui a pouco, mas nós dedicaremos alguns minutos para abrirmos a Bíblia e fazermos essa meditação aqui local com você. Eu quero falar hoje sobre a plenitude da vida no Espírito Santo, mas eu vou começar introduzindo, falando sobre as falsas expectativas da volta de Jesus. Porque em momentos de crise como esse, sempre aparecem os profetas de plantão e começam então a falar de coisas e anunciar coisas e que às vezes não são 100% de acordo com a palavra de Deus. E muitas pessoas vivem uma experiência de reforma espiritual não real, porque é uma reforma baseada por um momento de crise. Então ele toma uma decisão de mudar tudo na vida dele por causa da crise. Mas daqui a pouco a crise passa e ele volta a viver tudo o que ele vivia antes. Jesus ele prometeu voltar, está claro na palavra. João 14:3 ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e vou voltar
para levar vocês para estarem comigo. E essa promessa é uma promessa iminente. Jesus não disse que demoraria, ele disse que ia preparar lugar e voltaria. E os discípulos então, quando ouviram essas promessas, quando ouviram também o sermão profético de Jesus em Mateus 24, disseram: Jesus, quando é que vai ser isso? Quando é que vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E Jesus então começa a revelar para eles ali os sinais. Mas lá em Atos capítulo 1, versículo 6, eles diziam: Senhor, é agora o tempo? Aí Jesus responde: não vos compete saber o tempo. E ele sempre dizendo: vigiai, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vigiai. Mas algumas pessoas ao longo da história insistiram em querer marcar data para a volta de Jesus. Inclusive alguns reformadores, até mesmo Lutero, chegou a marcar data para a volta de Jesus. Houve um movimento millerita, apesar de não ter sido Miller o que marcou a data, foi Samuel Snow, mas o movimento millerita acreditava profeticamente que Jesus voltaria em 1843, depois em 1844, e como ele não voltou, houve uma grande decepção. E assim, muitos profetas, entre aspas, têm surgido tentando marcar a volta de Jesus. Nós sabemos que os sinais que Jesus deixou lá em Mateus 24 são muito importantes. Ele diz que haveriam guerras, que haveriam fomes, que haveriam epidemias, pestes, que haveria nação contra nação, reino contra reino, haveriam sinais no sol, na lua e nas estrelas. Por que existem os sinais? Eles existem para nos ajudar a confiar na palavra de Deus, a levar a sério as orientações de Deus. Mas eu não posso fazer o meu reavivamento baseado nos sinais. Por exemplo, se não houver sinais, então eu vou me acomodar. Eu não posso viver focado nos sinais. Eles têm uma importância, mas eles não são tudo. Por exemplo, no dia 1º de novembro de 1755, houve assim como se fosse o início do tempo do fim, porque aquele grande terremoto que abalou a Europa, mas o epicentro foi em Lisboa, onde quase que destruiu toda a cidade, morreram milhares de pessoas. Para muitos ali já era o fim do mundo. Depois, no dia 19 de maio de 1780, o dia ficou escuro, como a mais negra noite. Isso foi mais no hemisfério norte. Naquela mesma noite, a lua ficou vermelha como sangue. E as pessoas ficaram desesperadas, angustiadas. Era o fim do mundo. Não era algo explicado pela astronomia. Como que aquilo aconteceu? E no dia 13 de novembro de 1833, houve a maior queda de meteoros já registrada no planeta Terra. Muitos acharam que era o fim do mundo. Teve gente que saiu correndo para pagar suas dívidas, para acertar as coisas, porque achava que o mundo estava acabando. Aquela queda de meteoros, aquele dia, ficou conhecido como a queda das estrelas. Já imaginou? Sinais fortíssimos e importantes. E muitos se moveram naquela hora, mas depois se acomodaram. E depois, nesses últimos séculos, século XX, século XXI, tantos outros sinais vêm acontecendo. Então, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Guerras, já sempre houveram guerras, mas quando Jesus disse: ouvireis falar de guerras, talvez ele estivesse referindo a essas grandes guerras, que envolveram quase todos os países do mundo. E aqui também eu coloquei, por exemplo, no dia 11 de fevereiro de 1929, quando foi instituído o Estado do Vaticano, muitos acharam que, como era uma potência religiosa do mundo, aquilo era um grande sinal do fim. E depois, em 62 a 65, houve também o Concílio Vaticano II, e aquilo mobilizou muitas pessoas, não apenas adventistas, mas outros cristãos ao redor do mundo, porque tudo que envolve potências militares como guerras, grandes potências como os Estados Unidos, ou o poder religioso mais importante do mundo, as pessoas já pensam que é sinal do fim. Inclusive nesses acontecimentos aí, teve pessoas que venderam suas propriedades, foram morar em locais retirados, só que depois de alguns anos, parece que as coisas voltaram à normalidade e eles perderam a fé.
Então, a nossa fé, a nossa reforma espiritual e a nossa consagração, ela não pode depender de sinais. Os sinais, eles são apenas advertências, como placas na beira de uma estrada, indicando o tempo, a quilometragem, os perigos, mas você não pode se basear apenas por eles, mas sim com o seu propósito, o objetivo na sua viagem. Hoje, nós estamos vivendo um período onde muitos estão entendendo como um grande sinal do fim. Nunca houve, por exemplo, um evento mundial que paralisasse o mundo tão poderosamente como este vírus, que paralisou bilhões de pessoas e causou assim impacto muito grande na economia de grandes países do mundo todo. Então, Deus nos chama para vivermos uma experiência de santificação a cada dia, e não apenas diante destes sinais ou tragédias. E a palavra bíblica é: portanto, vigiai, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, eu até vivi uma experiência algum tempo atrás numa igreja que eu pastoreei, onde uma irmã, sempre que eu ia lá na igreja deles, era uma igreja afastada, numa região de fazenda, ela me perguntava: e aí, pastor, algum sinal, algum acontecimento que o senhor está sabendo que a gente não está sabendo aqui? Essa irmã era uma irmã sincera, era uma cristã verdadeira, e ela vivia em angústias e preocupações, e ela vivia em busca de um sinal. Será que está chegando agora o dia? E eu falava: irmã, fique tranquila, viva um dia de cada vez, confia em Deus. Quando Jesus vier, você estará preparada. Então eu quero focar a mensagem desta manhã sobre a grande dádiva de Jesus para todos nós, que é a dádiva do Espírito Santo, do ensino da tua palavra, nos chamando para uma consagração, para uma experiência real com Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra em Lucas capítulo 11. Jesus, ele tinha o hábito de uma vida de oração, de consagração. Os discípulos também sabiam orar, mas eles viam que Jesus orava de maneira diferente. E então, diz aqui em Lucas capítulo 11, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E aí Jesus, ele vai responder a pergunta desse discípulo, fazendo aqui 3 coisas muito importantes. Primeiro, Jesus, ele dá um modelo de oração. Aqui não está narrado completamente esse modelo, mas você pode ver lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Jesus disse: olha, você deve orar assim. E ele coloca ali uma oração modelo, a oração do Pai Nosso. Depois disso, Jesus, ele conta uma parábola. Ele conta a parábola de um amigo inoportuno que vai no meio da noite, da madrugada, na casa do vizinho pedir pão, porque ele havia recebido visitas e não tinha pão suficiente em casa. E aquele amigo já tinha sido acordado, ficou chateado com o incômodo, mas mesmo assim foi lá e deu pão ao seu vizinho, que foi inoportuno naquele momento, mas ele o atendeu. E depois Jesus, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate se lhe abre. E Jesus diz assim: olha, pensa comigo uma coisa, vocês são seres humanos pecadores e maus, e mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Por exemplo, se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Jamais um pai faria isso, ainda que seja um pai que seja uma pessoa má, mas para o seu filho ele vai dar o melhor. Aí Jesus diz: muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Jesus, ele está dizendo aqui assim: olha, você quer aprender a orar? Tem aqui um modelo de oração, mas olha,
seja insistente, você nunca vai incomodar a Deus. Você pode orar de madrugada, você pode orar muitas vezes. Algumas pessoas já me perguntaram assim: pastor, se eu ficar pedindo a Deus a mesma coisa todos os dias, isso é considerado uma vã repetição? Eu disse: claro que não. Isso significa que você é persistente, perseverante na oração. Vã repetição é você ficar falando palavras sem sentido, uma coisa decorada. Aí é uma vã repetição. A própria oração do Pai Nosso, por mais que ela seja uma oração linda, se eu ficar só falando de maneira decorada essa oração, ela não expressa o meu desejo, a minha necessidade. Ela é apenas uma repetição inútil, porque não comunica a minha necessidade. Agora eu posso orar a Deus 24 horas clamando por uma necessidade. Não é uma vã repetição. E depois Jesus diz assim: olha, sabe o que eu quero realmente dar para vocês? Eu quero dar para vocês a companhia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que consagra a nossa vida e que nos torna verdadeiramente cristãos. Aí, havendo pandemia ou não, eu estou preparado. Havendo guerras ou não, eu estou preparado. Havendo sinais que me ameaçam ou não, eu estou com Deus. Eu não posso estar com Deus só nas horas difíceis, quando falta o dinheiro, quando vem a enfermidade. Algumas pessoas, quando estão enfrentando uma enfermidade, um problema difícil, dizem: agora os médicos não podem fazer mais nada, só nos resta clamar a Deus. Mas isso é estranho. Por que não clamar a Deus desde o começo? Deus, Ele quer ser o primeiro a ser buscado nas horas de necessidade. Mas Deus também quer ser lembrado nas horas de alegria, de gratidão. Viver fiel a Deus, independente das circunstâncias. Até porque eu não sei se estarei vivo amanhã. Você já ouviu aquela pergunta assim: o que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida? Ou se você tivesse apenas uma semana de vida, o que você faria? Aí alguns dizem assim: eu consagraria a minha vida a Deus. Eu entregaria tudo a Deus. Eu ia viver agora plenamente fiel a Ele. Outros diriam: eu ficaria junto com a minha família, com as pessoas que eu amo. Sabe, a resposta à pergunta, o que você faria se você tivesse poucos dias de vida, um dia de vida, deveria ser, sabe qual? Eu continuaria fazendo o que eu já estou fazendo. Eu já deveria viver cada dia como se fosse o último. Eu já deveria viver com a minha família e amá-la, independente se eu acho que vou viver mais 100 anos ou se eu viver apenas mais alguns dias. É isso que é consagração. Eu não posso viver dependendo de haver ou não um sinal. E o Espírito Santo, ele é recebido no coração quando nós sentimos necessidade dele. Quando nós oramos e buscamos com fé e pedimos a sua presença. Ele é um cavalheiro. Ele não vai arrombar a porta do seu coração e entrar na sua vida sem você desejar. Mas se você orar e você dizer: querido Espírito Santo, toma a direção da minha vida, cuida de mim, me prepara para as crises que virão, me dê força para os problemas que eu estou enfrentando, o Espírito Santo vai, com certeza, fazer morada no seu coração. Eu coloquei aqui algumas coisas que facilita, que nos coloca em harmonia com o recebimento do Espírito Santo. Entre elas é você ter essa necessidade de Deus, é você confiar plenamente nele, é você fazer uma entrega completa a ele, é você estar aberto a obedecer às orientações dele e não à sua própria vontade, desistir do seu próprio caminho e deixar ser dirigido por Deus, o caminho dele. Não planejar pecar. Sabe o que é isso aqui, não planejar pecar? É que todos nós somos pecadores. Momento ou outro estamos falhando. Mas o grande problema é quando a gente peca de propósito. Quando a gente está consciente e mesmo assim avança na direção do pecado. Eu gosto muito de usar a ilustração de Pedro e de Judas. Pedro pecou. Judas também pecou. Pedro negou a Jesus. Judas traiu a Jesus. Ambos pecados graves. Acontece que Pedro nunca planejou negar Jesus. Ele estava com Jesus, ele achava que jamais ia fracassar, que ia falhar. Ele era sincero com Cristo, mas na hora da dificuldade ele falhou. Ele teve seus medos e ele negou a Jesus. Mas Judas não. Ele planejou tudo, ele calculou o valor, ele
combinou qual seria o gesto que ele entregaria a Jesus, que seria como um beijo. E mesmo sendo advertido e aconselhado por Cristo, ele prosseguiu na sua atitude pecaminosa. Então não planeja pecar. Por favor, peça perdão a Deus e peça ajuda de Deus para vencer todos os pecados. Mas se pecar, lembre-se que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Porque somos pecadores. E o Espírito Santo, ele conhece quando você está ou não desejando fazer aquilo que é correto. Sinta a necessidade de Deus, ore continuamente pelo Espírito Santo. Jesus, mesmo sendo Deus, ele orava continuamente. Ele nos deixou o maior exemplo. Ele disse: eu venho para que vocês tenham vida, mas vocês tenham vida plena, abundante. O que é vida abundante? Não é apenas viver 100, 120 anos neste mundo, mas é ter uma vida de qualidade. Não apenas física, mas espiritual. Viver uma vida plena no Espírito Santo. Isso é, viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, integral. Eu não posso viver um cristianismo verdadeiro sendo fiel numa coisa e infiel na outra. Eu não posso ser um cristão verdadeiro sendo fiel num momento, porque está tendo uma crise, porque está tendo uma enfermidade, e sendo infiel no outro momento, porque tudo está bom, parece que o perigo passou, e eu entro em acomodação. O texto que eu coloquei aqui na tela diz que Jesus, manhã após manhã, ele se comunicava com o Pai do céu, e ele recebia um novo batismo do Espírito Santo a cada manhã. Sabe, Jesus vai voltar, eu creio nisso. Ele deixou os sinais para nos advertir, mas olha, não fique pautando a sua espiritualidade pelos sinais. Se há sinais, eu me consagro, eu busco a Deus, eu sou fiel. Quando não há sinais, eu me afasto, eu vivo um cristianismo superficial. Não, havendo sinais ou não, eu devo ser fiel. Até porque os sinais já vêm acontecendo há décadas, há séculos. E eu sei que hoje estou mais perto do que nunca da volta de Cristo. Se há um tempo de entrega total, de consagração plena, esse tempo é agora. E eu faço um apelo a você que está ouvindo aí pelas redes sociais, aqui da igreja, de qualquer lugar do Brasil, sendo ao vivo agora ou em algum momento depois, porque essa live vai ficar gravada. Reflita nisso. Faça uma entrega plena da sua vida a Cristo hoje. Busca a direção do Espírito Santo para você viver integralmente com Ele, preparado para, quando Jesus voltar, você esteja pronto. E eu quero orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família nesse momento. Feche os seus olhos, se puder, onde você estiver, e vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos adverte, nos orienta, deixou sinais, mostrando a brevidade da tua volta. Mas, Senhor, ajuda-nos a vivermos um cristianismo verdadeiro, pleno e real, a vivermos a plenitude do Espírito Santo em nossa vida em todas as circunstâncias. Porque em breve, esse momento crítico que estamos vivendo agora vai passar. Mas quando tudo passar, não queremos nos afastar do Senhor. Queremos continuar buscando, entregando, nos consagrando e nos preparando para a tua breve volta. Abençoe cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Abençoe cada família, dá-nos a tua proteção. Agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós gostaríamos de uma maneira especial agradecer ao pastor Ademir pela sua presença, por compartilhar aí palavras de esperança para cada um de nós, que de maneira especial Cristo Jesus possa ser o centro da sua vida, ser o seu protetor, mantenedor, e que Ele te use poderosamente para a salvação de outras pessoas. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que esteve conosco até o presente momento. Nós vamos ainda cantar um hino, obrigado. Vamos encerrar nesta adoração e depois nós vamos então para as redes sociais da Novo Tempo ou no canal de assinatura que você tem aí pela TV Novo Tempo, ouvir o pastor Josanã. Mas eu queria estender a você o nosso abraço e o convite para estarmos reunidos na página Adventistas Rios, hoje às 16h30. Que Deus te abençoe, que Deus lhe conceda um sábado maravilhoso, e foi bom demais poder encontrar com você. Fique com Deus e até mais. Nós vamos cantar, irmão.
Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa de uma maneira muito especial te acompanhar nesse dia. Nós vamos agora para a programação da Novo Tempo e nós voltamos à nossa transmissão quarta-feira com o nosso momento Oi, nosso momento de oração intercessória. Nós te esperamos e nos encontraremos na quarta-feira. Amanhã ainda com a programação da Semana Santa, Pastor Luiz Gonçalves. Um grande abraço, um bom sábado, que Deus abençoe vocês.